Se você é médico, acabou de se formar e não sabe agora o que você pode fazer, o que você deve fazer para estar com tudo registrado, para que tu possa efetivamente ser médico, trabalhar como médico, esse vídeo é para ti. A maioria dos médicos que eu conheço fazem a formatura e depois eles vão no CRM, no CREMERS, QUERMESP, né, dependendo da sua região, pegam a carteirinha, pagam a anuidade e agora acham que podem ser médicos, são médicos, claro, estão registrados no conselho, mas efetivamente da forma para você poder trabalhar, poder receber pelo teu faturamento, não é só isso que deve ser necessário e esse vídeo é justamente um beabá para te explicar como é que funciona. Então, eu até fiquei muito feliz, esse vídeo veio porque uma seguidora minha no Instagram, você pode me seguir no Instagram que eu tenho vários conteúdos para médicos, me perguntou, falou, Rafa, eu agora quero criar uma PJ porque eu vou dar alguns plantões, é contigo que eu posso conversar ou tu me passa um contato de uma contabilidade que tu confie para que eu possa construir já a minha PJ? Como é que funciona isso? Então, realmente, eu sinto que os médicos informados não têm essa noção de como se deve proceder depois que tu te forma. E não só médicos, dentistas, todo profissional da saúde, às vezes tem essa falta de um auxílio na faculdade para que saiba como efetivamente trabalhar e às vezes tu só vai receber essa informação quando tu vai trabalhar, vai dar algum plantão e a instituição diz, não, tu tem que constituir essa PJ ou tu tem que entrar como sócio aqui dessa sociedade, mas você não entende as repercussões e responsabilidades que vão sair de tudo isso. Então vamos lá. Digamos que você é um médico recém-formado, você não quer criar uma empresa ainda, porque criar uma PJ é o que? Você vai trabalhar com uma pessoa jurídica, ou seja, você constitui uma empresa e você vai trabalhar como ela, você vai ser sócio dessa empresa. Ou você pode trabalhar como pessoa física, ou seja, com o seu nome, né? Então, digamos que você decide, vai se formar, você não vai entrar numa residência ainda, ou você vai, mas vai trabalhar em alguns lugares, né, dando plantões, e este lugar do plantão diz, eu só vou te contratar como RPA, ou seja, como um prestador autônomo, nós vamos ter um contrato e eu vou te pagar e você vai ter que emitir um recibo para mim. Então, quando você vai trabalhar dessa forma, o que deve ser feito? Primeiro, você deve fazer uma inscrição no município. Ou seja, você vai ter que ir no município que você vai trabalhar, na prefeitura, e fazer uma inscrição como profissional liberal. Por quê? Porque você deve recolher ISS, então fazer o pagamento do tributo imposto sobre serviço. Então, em cada lugar que você for trabalhar para uma empresa, você vai receber como autônomo, você vai ter que fazer essa inscrição municipal. E é muito importante que você se atente nessa inscrição municipal, porque se você trabalha por 1 ano, 2 anos neste lugar, né, nessa cidade, digamos que não é a cidade que você mora, é alguma cidade do interior, da região que você trabalha alguns dias, que isso é muito comum. Pode ser que você acha que agora estou mais estabilizado, entrei para uma clínica ou abri o meu próprio consultório, enfim, passei na residência, não vou mais trabalhar nesse lugar. Então você tem que lembrar de dar depois uma baixa nessa inscrição, ou seja, você vai ter que cancelar essa inscrição para que você não permaneça tendo que pagar algumas taxas de manutenção dessa inscrição. Isso é bem importante, porque pode parecer uma coisa boba, mas se vai passando os anos, daqui a pouco você tem uma dívida de 10 mil reais com a prefeitura e tem que pagar. Tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você vai, se você está como pessoa física, você vai fazer o seu registro no CRM e fazer a sua inscrição municipal. Além de que você vai ter que começar a verificar como é que você vai fazer essa tributação. Ou seja, você vai ter um livro caixa, ou seja, você vai ter um registro por meio do Carnê-Leão, que é a forma de tributação da pessoa física, para manter esses valores que você está recebendo, as notas que tu está emitindo, tudo isso deve ser muito bem organizado. E se você não sabe sobre isso, eu tenho várias dicas no meu Instagram e eu posso fazer todo esse trabalho por ti. Enfim, mas você diz, não, eu fui convidado porque para dar plantão em determinada sociedade, eu preciso ser sócio. Então, eu vou entrar para essa sociedade, uma sociedade em conta de participação e eles só vão me distribuir o lucro. O que quer dizer? Eles me prometeram que eu só vou receber como distribuição de lucro, não vou pagar imposto. Tenha muita atenção quanto a isso, porque teoricamente isso não é permitido na nossa legislação. Vou te explicar por quê.
Uma sociedade em conta de participação, ou seja, essas sociedades gigantescas que têm um administrador e os médicos vão entrando, vários médicos, são sociedades gigantescas que entram só para dar plantão. E essa entrada de saída e saída de médicos é muito fácil, é muito tranquilo. Qual é o ponto? A finalidade dessas empresas, realmente, esse tipo de sociedade, é justamente que seja mais fácil a integração e saída, né, dos sócios. Contudo, o que ocorre? Para constituir essa empresa, se diz que o sócio que é efetivo, que vai trabalhar, o que é o administrador, seria efetivamente a pessoa que trabalha e que presta o serviço. Os demais sócios que entram e saem, que são sócios de participação, seriam somente investidores. Mas veja que não é a realidade, porque quando você entra, o médico entra como sócio numa dessas empresas, ele não entra só como sócio participante, como investidor. Quem efetivamente faz o trabalho é você, é o sócio. Então, se você for ver, a constituição dessa empresa é irregular. Então, ela não poderia existir neste formato e pode trazer incumbências e prejuízos, ou seja, ter que pagar algumas multas por conta disso e ser mais regularizada e a tributação conforme cada parte. Então, eu não vou me estender quanto a isso, mas tomar muito cuidado, então, porque no momento que você for ser convidado para entrar como sócio de uma empresa e eles te prometem que você só vai receber distribuição de lucro, isso não vai dar certo. E você pode ser processado depois. Essas sociedades, né, que você entra numa sociedade sem conhecer ninguém, não sabe quem são esses sócios, pode ter um risco jurídico muito grande. Porque daqui a pouco, e a gente sabe que existe uma fama dessas empresas de dar plantão, de ter muito calote. Então, digamos que isso aconteceu com uma cliente minha, tá? Ela entrou, ficou nessa sociedade por uns 2 anos, pediu para sair, né? Só que o tempo foi se passando, as pessoas não respondiam ela direito, ela nem estava trabalhando mais lá, ela estava tipo, tá, vamos deixar passar. Às vezes ela perguntava, não respondiam direito, isso foi antes dela me contratar, né? E daí o que aconteceu? Uma outra amiga dela, que também estava nessa empresa, não estava recebendo pagamento, ela já estava com uns 4, 5 meses em atraso. O que ela fez? Ela entrou na justiça solicitando essa devolução dos valores, né? Ela falou, olha, eu efetivamente trabalhei, eu quero receber o que eu mereço por conta do meu trabalho. O que aconteceu? Essa empresa estava meio falida, né? Então, não quero dizer que ela estava em processo de falência, mas ela já não tinha mais dinheiro, enfim, foi uma má gestão. E o que aconteceu? Todos esses sócios que estavam registrados estavam no processo junto, incluindo a minha cliente, que já tinha pedido para sair faz tempo. Então veja que ela pode, não vai acontecer nesse caso, mas seria uma possibilidade de ela ter que responder pela má gestão e pela falta de distribuição dos valores corretos entre todos os sócios. Porque quando uma empresa não tem mais capital, não tem mais bens, não tem como pagar pelas suas dívidas, o que se faz? Se desconstitui essa empresa e se vai atrás dos sócios. Então, o sócio que tiver um patrimônio, pode ser que ele tenha que arcar quanto a isso. Então, tenha muita cautela, saiba em que sociedade tu está entrando, porque isso, no momento que tu se cria, né, um ato constitutivo, se faz o registro na junta comercial, é muito difícil de sair. E as dívidas, né, e a forma que porque, digamos, se pode até esses gestores, eles fazerem um empréstimo, contraírem dívidas para a empresa, sem que seja só dívidas entre os sócios. Então, você tem que ter muito cuidado, e isso não digo só de entrar nessas SPCs, às vezes você vai entrar numa sociedade com outros médicos que tu não conhece, né? Pense um pouco antes de com quem você vai fazer uma sociedade, porque isso é muito importante, principalmente quando no início parece ser tudo um mar de rosas e depois você vai vendo que tem conflitos. Enfim, essa parte de formação societária é muito importante. Terceiro ponto. Você, na verdade, quer só abrir a tua PJ porque você vai começar a dar plantão ou você vai trabalhar numa outra empresa, mas os contratos é PJ. Então, você quer constituir a tua própria empresa sozinho. Como isso funciona? Então, primeiro passo, você vai ter que buscar uma contabilidade, porque eu faço esse trabalho, mas eu acredito que para que foi até a resposta que eu dei nessa história que eu contei dessa minha seguidora. Você não precisa de muita organização, não é um processo assim muito demorado. Você não precisa de um advogado que vá constituir um contrato social muito robusto para você, se por enquanto é somente você. Né? Se daqui a pouco você quer mudar essa sociedade, quer trazer outros sócios, aí sim.
Aí você precisa de uma assessoria jurídica que vá te auxiliar na constituição para que não dê problemas internos como esse que eu falei, de constituir dívida, de entrada e saída de sócios, enfim, pode ter muitas coisas que possam acontecer. Mas contudo, se é só para você, tenha uma contabilidade boa, de confiança, que prioritariamente seja voltada para a prática médica, porque ela vai saber melhor te conduzir quanto a isso, e eles vão fazer um processo de abertura de empresa. Como funciona esse processo de abertura de empresa? Então, eles vão constituir um contrato social, que vai dizer o capital social, né? Quanto custa a tua empresa, quais são os quinais, ou seja, qual é a atividade da empresa, isso é muito importante para fins depois de tributação. Vão elaborar a distribuição, quem é o RT, tudo isso, como de uma única pessoa, vai ser sempre você. Mas a gente tem que constituir de uma forma muito tranquila e muito certa e segura quando a gente vai fazer com mais sócios, né? Então, vai ser feita essa abertura na junta comercial, isso é tudo online. Então, e existem alguns passos, pode demorar 1 mês, 2 meses, depende muito do prazo da junta comercial. Depois disso, quando você constitui a sua empresa, você tem que fazer esse registro da sua empresa no CRM. Então, além de você ter o registro seu como médico no CRM, a sua empresa também vai ter que ter. Além disso, quando a gente constitui uma empresa, ela tem que ter um alvará sanitário. Já que você atua com a parte da saúde, você tem que ter uma comprovação pela Anvisa de que a sua empresa está apta, está segura com todas as normativas da vigilância sanitária. Então, você vai ter que ter também um alvará sanitário. Além disso, você vai ter que ter um alvará de funcionamento. Isso você ganha também pela prefeitura, que é um alvará que diz que sim, a sua empresa está apta a trabalhar. Então, depois de tudo isso, é que você vai também definir qual vai ser o seu regime tributário, como você vai fazer toda essa parte de emissão de nota fiscal. Você sabe fazer isso? Às vezes tem contabilidades que fazem, às vezes não. Às vezes a contabilidade, dependendo do número de notas que você vai emitir, elas cobram um valor a mais. Então, o médico prioriza e vai fazer de uma forma que ele mesmo emita. Então, você tem que aprender a emitir nota fiscal também. Às vezes você vai contratar uma secretária, vamos organizar um contrato com a tua secretária, né? Vamos ver como é que vai ser feita a tributação dela. Você vai estar no Simples Nacional, né? Isso é quando a gente começa a verificar sobre regimes tributários. Então, toda essa forma de constituir, né, a forma como você vai trabalhar é muito importante no início. Então, esteja muito atento do passo a passo bem certinho de como deve ser formada essa forma que você vai trabalhar para que esteja tudo correto, para que não apareçam, né, prejuízos ou até, às vezes, uma fiscalização tanto do município, tanto da vigilância sanitária, e depois você não sabe como responder quanto a isso. Se você tem qualquer dúvida, por favor, me manda aqui ou veja nas outras redes sociais, a gente pode conversar sobre isso. E se você gostaria que um advogado fizesse tudo isso para você, pode contar comigo. Até o próximo vídeo.